Bom, pessoal, enquanto as perguntas estão chegando, eu vou iniciar com uma pergunta aqui para os dois. Primeiro, obrigado, Ana, Leonardo, excelente a apresentação de vocês, muito clara, objetiva. E nesse cenário de legalização, descriminalização do aborto, se vocês acham que deveria haver algum limite, né, Leonardo? Você citou o caso da uma conhecida sua na China, né, que até quase virar termo ainda era oferecido para ela essa opção. Sendo legalizado, vocês acham que deve ter algum limite, por exemplo, com relação ao tempo de gestação, ou como está proposto nessa ação hoje de limitar até o 3º mês, ou ele tem que estar disponível para as mulheres, seja qual for o tempo de gestação? Como é que vocês veem essa questão? A senhora que sabe, professora. Bom, muitos países legalizam o aborto definindo limites. Normalmente, 12 semanas é o período mais... 12 semanas de gestação é o período mais frequente. Não apenas porque envolve uma etapa do desenvolvimento fetal, mas porque também é um período de risco menor para as mulheres, né? De risco menor até do ponto de vista com o envolvimento das mulheres com o processo gestacional, né? Então, outros países já estendem mais esse período, às vezes até o 6º mês, não é? Isso vai depender muito da condição da gravidez e da própria mulher. Eu acho que um processo de legalização até a 12ª semana ou 3º mês de gestação é bastante razoável, amplia bastante a possibilidade, desde que nós tenhamos um acesso confiável ao serviço de saúde. Porque se você peregrina atrás de uma assistência, de um atendimento, por um período longo, esse tempo ele não pode ser um limitante do direito, não é? Então, nós precisamos de pensar de uma forma mais ampla para garantir uma cobertura melhor, né? Muito embora essa questão legal deva ser seguida por uma organização dos serviços e do aparato do Estado para dar conta de executar e de cumprir o direito, não é? Inclusive, esse é um debate que muitos que contrapõem ao aborto fazem, né? Por que que o SUS, que já não dá conta de atender todo mundo, vai agora passar a ter que atender as mulheres que abortam? Ora, as mulheres que abortam fazem parte da população brasileira e o aborto é um problema de saúde e isso vai precisar de ser incluído como uma prioridade de saúde, né? Eu só gostaria de dizer a esse respeito o seguinte: eu também acho que seria bastante razoável a legalização do aborto até 3 semanas, né? Mas a pergunta que fica tá bom, não foi possível por alguma razão, e depois a gente vai fazer o quê? Continuar a criminalizar? A gente vai punir? Então, a solução, de novo, é cadeia. A cadeia como pena principal no direito penal contemporâneo, ela é uma pena que tem 300 anos. Antes as pessoas eram mortas, ser viciadas, torturadas, arrancavam pedaços. Só que em 300 anos, a gente sabe que a cadeia, no fim das contas, virou o fracasso mais bem-sucedido da história da humanidade. Todo mundo sabe que é um fracasso e a gente não consegue fazer outra coisa se não pensar em cadeia. Então, assim, embora eu acho que o limite de tempo seja razoável, eu também não acredito que criminalizar a conduta após esse período seja a solução. Tá ótimo. E chegaram várias perguntas aqui sobre um mesmo assunto, e que também a gente abriu um espaço no Facebook antes do evento para as pessoas fazerem perguntas, e essa pergunta também estava presente lá, que é com relação nos países que já legalizaram o aborto, o que acontece depois disso? Fala que o número de abortos cai quando você legaliza, e parece que é uma contradição, né? Como é que a senhora poderia explicar quais são as experiências de outros países e como é que isso acontece? No geral, todos os países que legalizam o aborto reduz morte.
e não aumenta a ocorrência de aborto, que é um outro argumento falacioso, né? Que se houver a legalização, que vai abrir a porteira e todas as mulheres vamos abortar. É mentira, ninguém planeja abortar, ninguém engravida para abortar. Então, essa experiência de outros países, Portugal, a Itália, a França, todos os países que legalizaram, fizeram pesquisas e mantiveram suas estatísticas, que são bastante claras em relação, primeiro, não aumenta o número estimado de aborto, não há uma corrida das mulheres para fazer aborto, o aborto não passa a ser um método contraceptivo. Veja, é diferente essa ideia de que o aborto passe a ser um método contraceptivo, significa simplesmente que as mulheres deixam de usar pílula, camisinha, DIU, qualquer um outro método contraceptivo, e passa a usar o aborto como contracepção. Isso é mentira, né? Então, o que acontece em outros países é isso, né? Esse benefício imediato. E o óbito, a morte das mulheres, acaba imediatamente, porque lá também se morria antes, quando era ilegal, quando estava na esfera da clandestinidade. Eu queria só acrescentar àquela resposta anterior, eu acho que o Léo me provocou, em relação a essa questão do feto e da autonomia, né? É um conceito da bioética, eu suponho que esse tema vai ser discutido aqui posteriormente, a questão mais profunda da bioética, mas do ponto de vista da bioética, o que se tem é que o conceito de pessoa, ele pressupõe autonomia de viver fora do útero, de viver independente das mulheres, né? Independente da mulher que abriga aquele feto. Esse conceito de autonomia ele é muito útil, porque ele se impõe na preservação da vida da mulher. Porque se chamar erradamente como presença de duas pessoas, é errado, porque o feto ele não pode ser denominado uma pessoa, porque ele não tem autonomia de sobrevivência, enquanto as mulheres, sim. Tá certo. Pergunta para o professor Leonardo, eu vou ler aqui. Se o próprio meio jurídico, pergunta do Luca, tá? Mandou aqui da plateia. Se o próprio meio jurídico, ou seja, juízes, promotores, advogados, etc., não conseguem entrar em um consenso sobre quais condutas devem ser criminalizadas ou não, como esperar que a sociedade tome essa decisão? Bom, na verdade, esse deveria ser um consenso da sociedade, né? A lei deveria ser feita pelo povo, né? É evidente que a gente está vendo aí um cenário em que há graves distorções da representação eleitoral por força da prevalência do poder econômico, mas, numa certa medida, nós também estamos representados pelo Congresso que nós temos hoje. Então, não é olhar para Brasília e achar que aquele é um monstro independentemente de nós. Nós é que fizemos aquilo também, em certa medida, né? Apesar das distorções do poder econômico. Então, a questão não cabe aos advogados, aos juízes e aos promotores decidir o que deveria ou não ser feito. A lei tem que ser feita pelo povo. Esse consenso tem que ser popular, né? E o que nós estamos dizendo é que falta legitimidade, né? Para a gente apontar o dedo para o próximo e dizer, olha, essa sua conduta é extremamente vil, horrorosa, quando na verdade é uma questão controvertida que deveria caber naquele momento em que também não há um consenso sobre a viabilidade da vida, a atividade cerebral e etc., reservada à pessoa que está vivendo aquele drama, pensando ou não em abortar. Obrigado. Ana, você já abordou isso na sua apresentação, mas tem várias perguntas sobre esse assunto, então eu vou pedir para a senhora detalhar um pouquinho mais. Num caso de legalizar o aborto, né, o SUS tem uma estrutura extremamente precária, né, várias limitações no Brasil.
ele teria condições de fornecer um serviço de qualidade para as mulheres que optarem pelo aborto? Quer dizer, elas não continuariam se submetendo a condições, né, não ideais, de fazerem abortos em condições inseguras, tal? O senhor acha que o SUS tem condições de abrigar essas mulheres no caso de uma legalização? Bom, todos nós sabemos que o SUS foi uma grande conquista da sociedade brasileira, né? Quando nós tínhamos uma profunda exclusão das pessoas que não estavam inseridas no mercado de trabalho, que passaram a serem atendidas pelo SUS, a partir da sua criação com a Assembleia Nacional Constituinte, com a nova Constituição Federal, nós, de fato, tivemos uma grande vitória. Entretanto, a gente sabe que o campo, o cenário, o campo de interesses que o SUS vem sobrevivendo ao longo dessas 3 décadas, é um campo muito pantanoso, né, onde interesses muito perversos de diversas origens estão presentes e muitas delas, especialmente nesse momento, estão retrocedendo a própria existência do SUS. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Entretanto, nós não podemos esquecer que hoje as internações que ocorrem dentro do SUS, os atendimentos que ocorrem dentro do SUS, associados com as sequelas, com as consequências do aborto clandestino, do aborto inseguro, representa um volume expressivo no conjunto dos atendimentos hoje do Sistema Único de Saúde e representa um gasto enorme de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, dentro do SUS. Ora, se hoje nós atendemos esse volume que é fruto do risco que as mulheres têm ao se submeterem a um aborto clandestino, talvez, e já tem estimativas sobre isso, esse mesmo recurso, ele seja o suficiente para o atendimento de abortos em condição de segurança. Talvez haja uma equivalência, né? Então, eu acho que o SUS, mesmo com todas as suas precariedades, com todas as suas fragilidades, né, que não são inerentes do sistema, mas que são externas ao sistema, ele dará conta, sim, de resolver esse assunto, até porque, como a gente dizia, não vai haver uma corrida das mulheres para o SUS para abortarem. Isso é uma mentira. Mulher nenhuma vai engravidar para abortar. Então, eu vejo isso como uma coisa bastante tranquila. Legal. Vou ler uma pergunta aqui da plateia também, está sem nome. Entendo que a legalização do aborto de bebês com doenças genéticas é excludente e baseado em uma ideologia de eugenia, né, como o senhor mencionou. Mas como lidar com as mulheres que não possuem condições financeiras de cuidar desse bebê? Quer dizer, que optariam para abortar simplesmente por uma questão socioeconômica de não conseguir cuidar daquela criança. Veja, a questão aqui, o que eu coloquei, e talvez não tenha sido claro, com o medo da passagem do tempo aí, da apresentação, na verdade é o seguinte, eu não estou dizendo para a gente punir a mulher que opta por interromper uma gravidez porque o feto apresenta essa ou aquela característica. Isso é uma coisa que diz respeito a ela e ela que conviva com a escolha que ela fez. O que eu acho que a gente não pode fazer é deixar que o Estado patrocine, né, a concepção de que uma vida ou uma expectativa de vida, uma vida em potencial, pode ser descartada e outra não. Eu não estou... há argumentos aí, eu vi escrito, o quanto que custariam os bebês para o SUS com microcefalia. Isso é um argumento horroroso, né? A questão não é o custo do SUS. Se a mulher escolheu não ter, é uma coisa. Agora, o Estado tem que acolher a criança que nascer no estado que ela estiver, ou então, eu não sei para que serve o Estado, eu não sei para que a gente tem Constituição, se ela vale de alguma coisa, se ainda restou um pouco de solidariedade entre as pessoas. Então, uma coisa vamos punir a pessoa que opta em interromper uma gravidez nessas condições? Não é o que eu estou dizendo, não defendo isso. A pessoa
fica com a sua escolha. Agora, o Estado dizer, não, olha, vamos eliminar custos, quem serão os próximos? É o que eu disse, né? A síndrome de Down, a pessoa que vai apresentar com o avanço da genética, a gente vai querer adivinhar, então, a pessoa que vai dar despesa para o SUS aos 30 anos de idade, então vamos interromper também a gravidez. Daqui a pouco a gente escolhe a cor dos olhos, do cabelo, o tamanho que vão ficar os seios, os braços. Onde que a gente vai parar desse jeito? Então, uma coisa é discutir a legalização do aborto e outra coisa é patrocinar essa ideia de sociedade perfeita e controlada, né? Que é uma coisa que eu acho que é muito perigosa. E isso que você está colocando, acho que vai ser cada vez mais importante, porque cada vez mais você consegue fazer um screening, né? Fazer uma análise do genoma, do DNA, do feto dentro do útero, até por partes de DNA que estão presentes no sangue da mãe. Então, acho que cada vez mais a tecnologia vai permitir você identificar eventuais malformações ou doenças genéticas com feto intrauterino, né? Numa situação intrauterina, e aí esse tipo de decisão vai ser colocada cada vez mais, acho que, para as famílias aí. Doutora Ana, quando uma mulher consente em entrar em uma relação sexual, ela sabe o risco que corre. Uma vez que ela é dona do seu corpo, ela também é responsável pelas consequências dos seus atos. Se ela opta por retirar a vida de alguém, ela não estaria se livrando, né, tentando se livrar dessa responsabilidade? Quer que eu fale? Fala você primeiro, depois eu completo. Bom, vou deixar a professora por último. Na verdade, como tanto eu quanto a professora Ana dissemos antes, a decisão e o ato de praticar a interrupção de uma gravidez é algo pesaroso, é uma coisa que dói, que machuca, não é uma coisa... Você não foi tirar uma pinta no dermatologista, né? A pessoa tem que conviver com essa decisão e sempre vai ter aquela... Não sei se sempre, enfim... não sou mulher para dizer, mas... E também sem entrar na polêmica do lugar de fala, né? Mas para dizer o seguinte, quando você... não é questão de escapar à responsabilidade, a pessoa convive já com aquela decisão. O que a gente está discutindo é se é cabível, se é proporcional, se é razoável o Estado lançar mão do aparato da polícia, da justiça criminal, para punir e trazer uma dupla responsabilização, porque a responsabilização pessoal, aquilo que a gente pensa sobre as decisões que nós tomamos, às vezes acompanha a gente para o resto da vida. O que a gente está falando aqui é uma outra coisa. Eu acho que as mulheres, há uma mania da sociedade de infantilizar as mulheres e achar que as mulheres não têm responsabilidade quando decidem por uma interrupção de uma gravidez. Isso é uma mentira, é com muita responsabilidade que as mulheres decidem. É com muita dor e muitas vezes com muita solidão, não é? Às vezes a decisão de interrupção de uma gravidez, ela não envolve nem a outra parte da concepção, que é o pai, o provável pai, né? Isso é o que mais acontece, né? O aborto tem uma frase que simboliza a cultura do aborto, é um assunto de mulheres. As mulheres se amparam em outras mulheres, porque normalmente o irresponsável nesse processo não é a mulher. Normalmente o irresponsável são os homens que abandonam uma gravidez indesejada, porque normalmente ela não é só indesejada pelas mulheres, ela é indesejada pelos homens também, não é? E essa responsabilidade terminativa do encaminhamento do problema recai sobre as mulheres. Então, nós precisamos de pensar de uma forma mais amorosa, né, mais solidária, a questão do aborto e retirar das mulheres essa penalização cultural que tem sido tão pesada às mulheres, né? Então, se me permite uma...
Só a próxima pergunta que estava aqui era qual a responsabilidade do homem nessa história. Então a senhora já respondeu. Mas, Leonardo, fica à vontade. Na verdade, tem uma frase que eu acho que é do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que é lapidar. Se os homens engravidassem, a legalização do aborto já teria sido feita há muito tempo. Isso é verdade. Tá. Bom, falamos da responsabilidade da mulher, do papel do homem. Como é que você tem algumas perguntas sobre isso aqui também, sobre o papel da religião? Até que ponto essa oposição ao aborto é puramente religiosa ou realmente existem argumentos jurídicos, né, que são plausíveis para criminalizar o aborto? Você acha que é uma questão puramente religiosa ou tem outros componentes envolvidos aí? Veja só, acho que a gente pode encarar a coisa de duas maneiras, e deveria encarar assim, penso eu. Primeiro que a decisão por criminalizar ou não uma conduta não é uma decisão jurídica, é uma decisão política. Nós tomamos, enquanto sociedade, a decisão de criminalizar essa conduta e não aquela. Então, o debate político tem que ficar no campo político. Entretanto, a discussão sobre se hoje, com esta legislação, do jeito que está, o aborto poderia ser ampliado, a decisão num habeas corpus do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele trata, na verdade, de prisão, mas ele já convoca o Supremo a decidir sobre a constitucionalidade da criminalização do aborto até 12 semanas, ele invoca argumentos jurídicos e faz paralelos sobre a questão da atividade cerebral e etc., para dizer que seria possível, ainda com a legislação que nós temos, interromper o aborto, porque essa criminalização, dentro desse período, seria inconstitucional. Então, são duas discussões que caminham em paralelo e às vezes se cruzam, mas, na verdade, o fundamental, me parece, que a gente, enquanto sociedade, é discutir politicamente se é razoável a gente criminalizar uma conduta dessa ou não. Quer acrescentar alguma coisa? De fato, a grande polêmica que o aborto encontra na sociedade está justamente associado com a questão da moralidade. Né? Seja a moralidade religiosa, seja a moralidade de gênero, não é? que envolve toda uma concepção do lugar e do papel da mulher na sociedade, inclusive nesse assunto que tira dela a autonomia de decisão. Né? É justo as mulheres que têm toda uma carga com a maternidade, toda uma carga enaltecida, inclusive, em relação à maternidade, né? Quando se trata do aborto, de repente, elas de santa viram bruxas. Né? Então, isso é uma moralidade que está presente na cultura nacional, mas o que é grave nisso é que quando ele entra para a esfera religiosa, ela, dentro dessa forma que as religiões têm crescido no Brasil, as religiões evangélicas, os fundamentalistas, eles têm uma forma de impor, não é? De impor os seus valores e moralidades ao conjunto das mulheres, que é uma violência. Porque se nós não estamos falando que a legalização vai obrigar as mulheres a abortarem, nós estamos falando que a legalização vai dar às mulheres o direito de escolher. E que se elas guardam dentro de si qualquer valor religioso, moral, e que não querem, por qualquer razão, abortar, é absolutamente legítimo e digno que ela não aborte. Ninguém vai fazer imposição, não é? Mas hoje, as mulheres que precisam abortar estão sendo impostas a uma condição de clandestinidade. Há justiça nisso? Há alguma possibilidade da gente da gente analisar legítima essa situação? Acho que não, não é? Tá certo. Leonardo, Ana, muito obrigado. Gente, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Palmas para os nossos palestrantes. Muito bom.
Só mais um minutinho. Eles vão continuar aqui mais uns 15 minutinhos, quem quiser conversar com eles, tá? A gente só vai encerrar aqui para a transmissão. Queria pedir para vocês curtiram o evento, parece que curtiram. Por favor, entra nas redes sociais, nosso canal no YouTube, no Facebook, dá um like, compartilha, que isso é importante para o projeto seguir adiante. Obrigado e até o próximo evento. Valeu, galera. Obrigadão. Foi gostoso, né? Foi bom demais.